Paz se chama, irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza e a palavra de Deus para o teu coração, Salmo 122. E o verso primeiro, o salmista diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem a mesma alegria do salmista em ir à casa do Senhor? Talvez você é daqueles que só vai no culto porque o pastor escalou você para dirigir. Talvez você é daqueles que vai no culto porque o pastor escalou você para trazer uma mensagem. Você talvez vá na igreja porque o seu coral está escalado para cantar. Talvez você diga, se eu não tivesse escalado na porta, hoje eu não iria. Isso é falta do quê? De alegria em ir à casa do Senhor. Nós temos que ir à casa do Senhor por devoção, não por obrigação. E o Davi ia por devoção. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não obstante os problemas que Davi enfrentava no dia a dia, as guerras na volta ali, os filisteus constante ameaça para eles, a própria guerra dentro da sua própria família, entre os filhos, né? Mas de repente eu imagino ele cabisbaixo naquele dia, o profeta Natan chega com ele e diz, olha Davi, vamos à casa do Senhor hoje, faz hora que eu não ouço você dedilhar aquela harpa abençoada, ungida, aqueles louvores que você compôs. Aí Davi escuta esse convite do Natan, né? E disse, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa boa, né? Eu e você somos fruto disso. Jesus veio a este mundo, ele estava no céu, no trono de glória, com os anjos serafins tocando para ele lá, cantando, adorando. Mas ele se despiu da sua glória e veio a esse mundo aqui. Ele não veio por devoção nem por obrigação, mas ele veio porque ele ama eu e ama você. E a vontade dele não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 9, do versículo 14 até o versículo 17. O tema aqui na epígrafe aparece jejum, mas eu não vou me deter na palavra jejum, nós vamos só dar uma pincelada, porque nós já temos no canal aí várias mensagens sobre jejum, inclusive sobre os 3 tipos de jejum. O jejum é uma arma infalível, né? Quando a oração para, o jejum continua. Aqui nós vemos no versículo 14 do capítulo 9, diz assim, então chegaram ao pé dele seus discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. Aqui os discípulos de João Batista, eles começaram a observar que, inclusive, muitos dos discípulos de Jesus já tinham sido discípulos de João. Inclusive, a pessoa do nosso irmão João, o apóstolo João, é o filho de Zebedeu. Ele foi, antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. Então, os discípulos que estavam seguindo a pessoa de João, eles começaram a observar que os fariseus jejuavam. Eles também, João estimulava eles ao jejum, e no entanto eles não viam isso nos discípulos de Jesus, né? Interessante. Agora ele se volta então para Jesus e faz essa indagação. Ele faz essa pergunta, por que nós, os discípulos de João e os fariseus jejuamos, e por que os teus discípulos não jejuam? Jesus ele era muito sábio, como Deus e o dono da sabedoria. Inclusive, falando sobre sabedoria, ele disse que Salomão, um dos homens mais sábios da terra, a rainha de Sabá veio até Salomão para aprender com Salomão, mas Jesus disse, aqui está um que é maior do que Salomão. O próprio Jesus falando, né? Então, a gente observa aqui que Jesus, com uma pergunta, também responde às perguntas do discípulo de João. Ele disse assim, disse Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que será tirado o esposo, e então jejuarão. Aqui uma linguagem figurada, o esposo é uma tipologia de Cristo, né? Digamos assim, uma linguagem figurada, o próprio Cristo, e Jesus e os discípulos que estavam na sua volta. Então Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia retornar ao Pai. Então os discípulos iam fazer isso. Por enquanto, eles tinham que estar com a atenção voltada inteiramente para o Emanuel, que é Deus conosco.
Nós olhamos neste texto aqui, é muito interessante, porque Jesus, ele continua a falar. E no versículo 16 ele diz, olha, ninguém deita remendo de pano novo e inverte velho, porque semelhante remendo rompe e a verte faz maior a sua rotura. Talvez você da minha idade, um pouco mais idoso, um pouco menos, mas eu me lembro do tempo de criança, na região norte do Brasil, lá era muito comum, as pessoas usavam aquelas roupas, né, mais usadas, e de repente havia uma ruptura na roupa e era colocado um remendo. Hoje, a maioria digamos assim, na linguagem do sul, a maioria da gurizada nem sabe o que é isso, porque hoje nós temos as 4 estações, principalmente a região aqui sul, sudeste, centro-oeste, as 4 estações do ano, e você observa que os estilistas, eles trabalham com as modas de acordo com as estações. Então você usa uma roupa agora, já inicia a estação da primavera, as pessoas já abandonam, já doam, né? Inclusive aqui no sul, o povo gaúcho é muito generoso nesse quesito de doação de roupas, né? Eu acho muito lindo isso aí que eles fazem, né? Limpa ali o roupeiro e faz aquela doação, uma coisa que eu até admiro muito isso. E então a gente observa aqui que hoje não existe mais esse remendo, mas naquela época era muito comum porque não existia essas fábricas que nós temos hoje, fábrica textil que trabalha nessa área das confecções, era muito difícil, né, a confecção de roupa, então havia necessidade de fazer. E Jesus aqui está dizendo que não se coloca um remendo novo, né, em uma roupa velha, uma roupa usada. Na sequência aqui, Jesus entra no outro detalhe, versículo 17. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Os odres, eles eram feitos da pele, do couro, melhor dizendo, de cabras. Então o que acontecia? Quando era preparado o vinho, ele era colocado ali para fermentar. E na medida que ele ia fermentando, aquele couro ele ia esticando. Então Jesus está dizendo aqui que não se colocaria um vinho novo no odre velho. Teria que colocar no novo para evitar que ele rompesse. A mesma coisa ele fala do quesito aqui do remendo. Se você colocar um remendo novo numa roupa velha, vai aumentar a ruptura. Nos transportando para este texto aqui, a gente observa algo interessante aqui, porque primeiro é mencionado o nome de João. João Batista é chamado de o profeta da transição. João Batista ele veio com 2 missões específicas. A sua primeira missão era trazer a mensagem de arrependimento para as pessoas. João Batista, se você ler o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, ele dá ênfase à mensagem de arrependimento. Ele pregava a mensagem de arrependimento, ele pregava a mensagem de juízo. E você observa aqui que ele foi o profeta da transição, mais uma vez repetindo, e a missão dele primeiro era essa, pregar a mensagem de arrependimento, e a segunda missão era preparar o caminho para a chegada do Messias, que é o ungido de Deus. Tá? Você observa que aqui está João Batista numa tipologia representando o quê? Esse odre velho, ou seja, o Antigo Testamento. Você observa aqui João Batista representando esse pano, essa roupa velha. E você observa que Jesus representando agora esse pano novo e esse odre novo e esse vinho novo. Fala da atual dispensação, que é a dispensação da graça. Quando a gente olha sobre a pessoa de João Batista, Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que João Batista. Eu anotei aqui um texto que eu queria ler para você, né? No livro de Ezequiel, capítulo de número 14, versículo 14, diz assim, Ezequiel 14, 14 diz assim, ó, ainda que estivesse no meio dela, ou seja, da nação, do povo de Israel na época, que estavam no cativeiro na Babilônia. O profeta Ezequiel foi um profeta do período do cativeiro. Então ele está dizendo assim, ainda que estivesse no meio dela, ou seja, da nação de Israel, estes 3 homens, aí apresenta aqui Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua alma, diz o Senhor. Você analisando aqui, quem foi a pessoa de Noé? O chamado apregoeiro da justiça, aquele que Deus poupou a sua vida
ali naquela arca, quando ele mandou construir aquela arca, poupou a vida dele, da sua esposa, dos seus 3 filhos e das suas 3 noras. Você observa aqui, Deus está apresentando pessoas justas, porque foram justificados pela fé por meio de Jesus Cristo, é claro. Outro personagem que aparece aqui, Daniel, que também foi contemporâneo da pessoa do nosso irmão Ezequiel. Esse homem que Deus mostrou visão de coisas que ainda iriam acontecer. Então, um profeta muito importante, né? Grande profeta. E em terceiro, Jó. Quem foi Jó? O grande patriarca Jó. Mas você observa que Jesus, quando fala sobre João Batista, se você colocar esses 3 homens aqui como uma das pessoas mais importantes da antiga aliança, mas a Bíblia diz que João Batista é maior do que eles. Se você for lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo número 16, quando fala ali do Lázaro e o rico, a Bíblia diz que Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. Se você pegasse um dos homens do Antigo Testamento e colocasse como um grande homem, um destaque para você, se fosse a pessoa de Abraão, porque levou esse título, seio de Abraão, né? Mas Jesus disse que João Batista foi maior do que a pessoa de Abraão. Aí se você trouxer para o Evangelho de Mateus, capítulo 17, o versículo 1 até o versículo 3, 6 dias depois, Jesus subiu ao monte da transfiguração e se transfigurou diante dos seus discípulos. O seu rosto resplandeceu como o sol. Tem uma tradução que diz como o sol do meio-dia. As suas vestes ficaram brancas como a neve, alva como a neve. Você observa assim, né? A Bíblia diz que apareceu quem? Moisés e Elias. Moisés ali representando quem? A lei. Elias representando quem? Os profetas. Mas Jesus disse que João Batista é maior do que esses homens aí. Então mencionei aqui de imediato 6 nomes de pessoas importantes. Podemos também encaixar nesse perfil desses homens importantes que a Bíblia destaca a pessoa de Davi, que a Bíblia diz que tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas Jesus disse que João Batista era maior do que eles. Mas é interessante que Jesus disse, olha, entre os nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que João Batista. Por que isso? O que levou Jesus a usar essa expressão? Nós estamos agora na dispensação da graça. João foi o profeta da transição. O que a gente olha para isso aqui? A gente entende que João Batista, ele é uma testemunha desta mudança. Você observa no casamento, o que acontece? As testemunhas participam daquele casamento, mas após o casamento, só quem segue o noivo é a noiva. As testemunhas, cada um vai para os seus aposentos, para as suas casas, seguir a sua vida normal. Então Jesus está querendo dizer que o menor no reino do céu, ou seja, você que talvez, meu amigo, me acompanhe nesse canal, até antes de assistir essa mensagem, talvez você fosse uma pessoa mergulhada no alcoolismo, na prostituição, nos prazeres efêmeros desta vida, mas se você se entregar a sua vida a Cristo agora, você passa a ser maior do que João Batista. Você já imaginou a importância? Por que é que eu gosto de pregar esse evangelho? Eu tenho 53 anos de fé, mas se você entregar a sua vida para Cristo agora, você vai morar no mesmo céu que eu vou morar. Você vai morar no mesmo lugar que está a pessoa de Davi, Abraão, Isaac e Jacó. Você observa a importância. Por que Jesus fez questão de falar sobre as vestes velhas e os remendo novo? Ele disse, não se coloca remendo novo em pano velho. O novo fala da dispensação da graça, este favor imerecido que nem eu nem você merecíamos, mas através de Cristo ele nos alcançou para esta vida de perdão e uma garantia na eternidade com Cristo. Você que me acompanha nesse canal, talvez eu sou repetitivo em algumas palavras, mas eu não posso deixar de falar isso para você. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue agora mesmo. Aceite-o como Senhor pessoal de sua vida. Procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Procure o pastor dessa igreja e se prepare para descer as águas. Porque é muito importante seguir essas 2 ordenanças, o batismo nas águas e a santa ceia, as 2 ordenanças que Cristo deixou. Que Deus e Cristo nos abençoe e que esta mensagem Deus possa falar no seu coração, que você possa a partir de hoje ser uma nova criatura, abandonar o vinho velho, abandonar o pano velho, a vida velha que você vivia,
e seguir a Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.